Oi, gente. Meu nome é Moisés. Tenho 33 anos. Sou nascido no município de Rodeiro, Minas Gerais. O relato que eu vou contar para vocês aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos. Nesta época, eu ficava na casa dos meus avós maternos, pois meu pai e minha mãe trabalhavam fora. Eu estudava meio período e depois ficava na casa dos meus avós até meus pais regressarem do trabalho e me pegarem, pois eles não gostavam de me deixar sozinho em casa. Lá na casa dos meus avós, eu brincava o dia inteiro e eu já conhecia bem a meninada do bairro. Portanto, eu tinha muitos amigos ali. Os meus avós tinham uma casa com um terreiro bem grande e no final desse terreiro havia um muro. Do outro lado do muro havia um cemitério. Isso mesmo, a casa dos meus avós fazia divisa com o cemitério. Ainda bem que os muros eram bem altos e não dava para me ver do outro lado, pois cemitérios sempre me causaram arrepios. Em uma ocasião, já era bem de tardezinha, quase noite. Faltava pouco para os meus pais virem me buscar e eu estava com uns colegas jogando bola na rua. Um de meus amigos, de nome Pedro, deu uma bicuda muito forte na bola. Ela caiu dentro do cemitério. Eles pediram para eu ir até lá e pegar a bola. Eu disse que não ia. Então eles começaram a ficar me pilhando, dizendo que eu tinha medo de entrar no cemitério. Então, para que cessasse aquela zoação, decidiram entrar e pegar a bola. No entanto, quando eu adentrei ao cemitério e consegui localizar a bola, e isso já estava anoitecendo, eis que vi uma coisa muito estranha naquele cemitério. Vi uma silhueta, algo como se fosse uma pessoa que estivesse caminhando perto de uns túmulos. E aquilo simplesmente desapareceu atrás de uma árvore seca. Assustado, dei um grito e saí correndo. E todos ficaram me perguntando o que tinha acontecido. Então eu disse que eu havia visto uma assombração naquele cemitério. Nisso, os meus pais chegaram para me buscar. Eu fui embora com os meus pais, mas eu não tirava aquela situação, aquela imagem da minha cabeça. Naquela noite, não consegui dormir direito. Tive pesadelos. Enfim, os dias se passaram. E eu continuava naquela rotina. Ia estudar meio período e ficava na casa de meus avós, até os meus pais irem me buscar. Durante o dia eu não tinha medo, mas eu evitava muito ficar perto daquele cemitério. Foi então que, em uma ocasião, os meus pais tiveram um compromisso durante a noite e eles pediram aos meus avós para que eu pudesse dormir lá. E pela manhã eles viriam para me levar para a escola. E nesse dia foi um dia comum, como os outros. Eu fui à escola, durante o dia fiquei lá, na casa dos meus avós, porém, nesse dia os meus pais não viriam me buscar, pois eu iria dormir ali. Então, quando caiu a noite, entrei para tomar banho e me preparar para dormir. Fiquei em um quarto que os meus avós tinham, que era destinado a visitas de família. A casa dos meus avós era uma casa bem grande, daquelas casas antigas e com cômodos enormes. Eu me lembro muito bem que era na época da quaresma, e esse quarto em que eu dormia dava fundos para o quintal. Então eu já estava deitado, quase pegando um sono, quando ouvi um barulho lá fora no terreiro. Com muito medo, resolvi abrir a janela para ver o que era. A noite estava clara e deu para ver que havia uma pessoa andando no terreiro. Não sei porquê, achei que fosse o meu avô. E ao invés de eu fechar a janela e voltar a dormir, eu tive a brilhante ideia de pegar uma lanterna que eu tinha e iluminar para ver o que era. Quando retornei à janela com a lanterna em mãos, aquilo estava de pé, perto de uma árvore, e parecia estar olhando para o meu quarto, para a janela onde eu estava, mas não dava para ver o que era. Então liguei a lanterna e iluminei. E quando eu iluminei, vi uma criatura deformada, medonha. Aquela coisa era meio corcunda e seca, e estava rindo com sarcasmo, olhando para mim.
Eu dei um grito e a minha espinha gelou de medo. Com isso, meus avós correram até o quarto que eu estava para ver o que havia acontecido comigo. Eu, em choque e meio gaguejando, disse o que eu havia visto. Então meu avô me disse que o que eu havia visto, pela descrição, era um corpo seco. Alguém que em vida foi uma pessoa muito ruim e fica vagando pelos cemitérios e pelas matas. E que eu nunca deveria ter o encarado. Nessas situações, meu avô diz que o melhor a se fazer é fechar a janela, rezar e voltar a dormir. A imagem daquilo que aconteceu naquela noite me assombrou durante anos. Apesar de hoje já ter muito tempo que isso aconteceu, eu nunca vou esquecer a noite em que eu vi o corpo seco. Muito bem, gente. Esse foi o meu relato. Obrigado por terem ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.